Nesse módulo, eu não consigo, pessoal, enxergar a mãozinha de vocês, tá? Se vocês levantarem a mão para falar alguma coisa assim. Mas fiquem à vontade em me interromper em qualquer momento da nossa conversa. A ideia é justamente trocarmos ideia, tirarmos dúvidas. Não precisem guardar as suas dúvidas para o final. Podem interromper para justamente debatermos ao longo dos slides, enquanto os assuntos vão surgindo. Claro que, eventualmente, como eu tenho noção do tempo que eu vou precisar para concluir toda a matéria, eventualmente não conseguirei esmiuçar nos mínimos detalhes cada uma das perguntas, mas fiquem à vontade, de uma forma geral, vai sobrar tempo sim, então a gente pode ir sim, trocando ideia ao longo da nossa conversa. Prazer, quem eu não conheço ainda, meu nome é Felipe Fonteles Cabral, eu sou advogado, agente da propriedade industrial, sócio da BPI desde sempre, nem lembro quanto tempo, doutorando em mestre pela UERJ, em Direito pela UERJ. Meu mestrado foi justamente sobre proteção de dados, a gente começou a receber aqui no escritório, contando um pouquinho de como eu me engajei na área, né? Nós começamos a receber lá por volta de 2016, né, na aprovação do GDPR, começamos a receber um pouquinho antes disso diversas perguntas de clientes europeus, saber como é que era o cenário de proteção de dados no Brasil, o que pode, o que não pode, transferência internacional, aquela coisa toda, né? DPO, controlador, tal. Então, existe lei, não existe lei? E foi nesse momento que eu despertei para a matéria, achei super interessante, ainda não conhecia, confesso a vocês. Aliás, a maioria dos praticantes, dos militantes da área, começaram mais ou menos na mesma época, um pouco antes, um pouco depois. E foi justamente aí que despertou meu interesse. Falei, poxa, gostei mesmo, preciso me aprofundar e conhecer bem essa matéria para estar qualificado a responder as perguntas. E fiz um mestrado na UERJ com justamente esse enfoque de pesquisa, né, proteção de dados pessoais. E daí, como resultado do mestrado, saiu meu livro em 2019, falando especificamente sobre gerenciamento de riscos e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Nosso tema de hoje é Data Mapping, que é um instrumento extremamente importante e indispensável para qualquer projeto de conformidade. Claro que em maior ou menor grau, dependendo do volume de processos, pode ser um Data Mapping relativamente simplificado, mas é impossível você estar absolutamente tranquilo de que está em conformidade com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, sem você conhecer os seus processos. E você conhece seus processos internos por meio de um mapeamento, né? Vamos ao mapeamento em si. Um pouco de contexto. Quais são os objetivos? Vamos raciocinar, né? Para chegarmos à conclusão de qual a necessidade do mapeamento, por que esse mapeamento é feito, por que esse instrumento é útil. Vamos raciocinar quais são os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados. De forma bem ampla, regular a coleta, a utilização e o armazenamento de dados pessoais, protegendo, portanto, a privacidade dos indivíduos. Então, o que até então, né, numa economia de dados, nós víamos nossos dados serem coletados, utilizados, sem maiores escrutínios, sem que pudéssemos exercer algum controle, sem sequer sermos avisados que nossos dados estavam sendo coletados, estavam armazenados e sendo utilizados para determinadas finalidades, justamente para atacar esse problema de falta de transparência, de desvio de finalidade, que a Lei Geral foi criada. Então, para regular essa coleta e utilização de dados. E isso tem como grande benefício e objetivo indireto fomentar o livre fluxo de dados pessoais, né? Não é interessante nós termos um controle exacerbado do Estado de como você irá coletar dados, como você irá armazenar, quais são as suas políticas internas. Então, o legislador, para não engessar essa mecânica inovadora de você ter novas tecnologias, novos serviços, novos métodos de fazer negócio, o legislador optou por adotar essa sistemática de gerenciamento de risco. Significa que o Estado irá confiar nos controladores de dados para que eles façam essa autocrítica de como
coletar os dados, de como armazenar e utilizar esses dados, estando em conformidade com aqueles princípios e obrigações elencadas na própria lei. Então, o Estado confia no controlador de dados para que ele faça essa autoavaliação, fundado justamente nesse princípio de accountability ou de responsabilização, ou prestação de contas, e o controlador, eventualmente, caso ele não esteja em conformidade, ele pode ser questionado, pode ser processado com altas multas. Então, eu confio, mas, por outro lado, quem abusar da minha confiança, quem não fizer o dever de casa, quem não fizer direito, pode sofrer severas penas. As penas, então, são muito severas para quem não adota todos os cuidados que são, as precauções que são demandadas na lei. E para entender um pouquinho desse racional, trouxe para vocês um discurso do então supervisor de proteção de dados da União Europeia, sustentando a necessidade de reforma da lei daquele país. Na Europa, no continente europeu, nós já temos leis de proteção de dados específicas para a proteção de dados pessoais desde o final da década de 70, né, num estado da Alemanha, depois na França, Portugal, diversos outros países. Então, vejam que naquele território, naquela sociedade, o tema, a cultura de proteção de dados já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Desde leis que são extremamente conservadoras, em que era necessário, por exemplo, uma autorização do Estado, lá no final da década de 70, início da década de 80, uma autorização do Estado para você fazer uma transferência internacional de dados, ou para você utilizar e fazer determinados tipos de tratamento de dados. Isso evoluiu, porque percebeu-se que isso não era bom para a economia, isso não era bom para a inovação, isso não era bom para a livre iniciativa, para a livre concorrência, livre iniciativa em especial. Então, evoluiu-se para essa sistemática de responsabilização, de accountability, né? Então, significa que a nova lei this appears in language such as taking all appropriate measures to ensure compliance and verifying and demonstrating that these measures continue to be effective. Então, esse é o sentido da responsabilização. O próprio controlador fazer essa autocrítica e verificar se todas as medidas protetivas, né, para você mitigar riscos e proteger dados pessoais, se todas essas medidas estão sendo adotadas ou não. Essa é a filosofia da lei. E como a lei pretende alcançar esse objetivo, né? Como a lei pretende implementar essa abordagem de accountability, de responsabilização e prestação de contas? Estabelecendo basicamente o que a gente pode dividir de forma didática, isso não está escrito na lei, não existe essa segmentação na lei, mas de uma forma didática nós podemos dividir as obrigações derivadas da LGPD, assim como do GDPR, né, em 3 grandes áreas: obrigações de natureza jurídica, obrigações de natureza técnica e obrigações de governança, né, que é manter toda essa máquina funcionando como um programa permanente, não como um projeto pontual, não uma fotografia, e sim uma live eterna, um filme eterno sobre a vida da empresa, né? Sempre revisando os seus processos internos para ter certeza que esses processos estão adequados, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto técnico. No aspecto jurídico, o que a gente pode enumerar como algumas das obrigações decorrentes da lei? Não é uma lista exaustiva, são apenas exemplos, mas exemplos que são muito ilustrativos de como o legislador pretende implementar esses cuidados, essa precaução com relação à proteção de dados. Inicialmente, todo controlador é obrigado a revisar os seus processos e apontar qual a base legal, qual o fundamento legal que sustenta cada um dos processos de tratamento de dados, né, com base lá no artigo 7º da LGPD. Eles são obrigados também, os controladores, a terem políticas de privacidade, né, agindo com transparência, informando para os titulares de dados qual é o tipo, né, como eles fazem uso de uma forma geral. Por quanto tempo eles armazenam dados, com quem eles compartilham dados, né, quais as categorias de destinatários com quem eles compartilham dados, e por aí vai.
Revisão de contratos. É necessário estabelecer, fixar cláusulas de proteção de dados de forma a trazer garantias de que o seu parceiro comercial, o seu prestador de serviço, que a contraparte irá adotar seguranças mínimas com relação aos dados que estão sendo compartilhados com eles. Transferência internacional de dados. A própria lei estabelece alguns requisitos e algumas bases legais também para sustentar a transferência internacional de dados. Então, é necessário que seja feita essa análise jurídica caso os dados sejam transferidos para outros países. Relatório de impacto da proteção de dados. Nos processos de tratamento de dados em que há um grande risco à proteção de dados, um grande risco à privacidade de uma forma geral, do titular, é necessário que seja conduzida uma avaliação de impacto à proteção de dados e produzido posteriormente, então, um relatório com essa avaliação, constando ali quais são as medidas de mitigação de risco que foram adotadas. Então, esses são alguns exemplos de medidas jurídicas. Na área técnica, deve-se cuidar até pelo princípio da precaução e da segurança, de segurança da informação, né? Adotar medidas técnicas de segurança da informação contra a invasão de hackers, contra a perda de dados, contra o acesso indevido de dados, mesmo que não seja por hackers. Então, isso significa ter firewall, ter antivírus, ter política de troca de senhas fortes, duplo fator de autenticação, criptografia, todos são instrumentos todos são instrumentos de segurança da informação, medidas técnicas que podem e devem ser adotadas, né? Os controladores precisam ter um plano de resposta a incidentes. Incidentes são coisas sérias, né? Ninguém está totalmente blindado contra a ocorrência de incidentes, mas eu preciso saber como reagir, né? Então, de uma boa política você já ter um plano para a resposta, o que fazer, né? Aconteceu um incidente, o que fazer, né? Ter um plano de passo a passo. Controle de acesso, e principalmente de permissionamento, né? Como é feito tecnicamente o controle de acesso e o permissionamento de diversos usuários em determinado sistema. Ter uma política de retenção e exclusão. A lei determina que, uma vez terminada a finalidade de uso dos dados, você deve excluir os dados, não deve mais utilizar esses dados, né? Como é que é a política de retenção e exclusão com relação a determinados processos, né, da empresa, do controlador? Oi. É que a Samira colocou aqui no chat uma pergunta. Oi, Samira. Oi, diga. Pode abrir o microfone, eu não consigo ler o chat. Eu não consigo ler o chat. Tá, então vamos lá. Ela está achou o quadro didático, mas na organização em que trabalha, eles consideraram a resposta ao incidente como uma questão de governança não técnica. Pode esclarecer melhor isso? E também a questão das decisões automatizadas, por favor? Decisões automatizadas, a gente já chega lá. Eu perguntei por escrito só para não perder o embalo e não te interromper. Obrigada. Mas imagina. É porque eu achei que parcialmente, se a gente deixasse para depois, ia ficar desconectado. Ia ficar desconectado, é melhor interromper. Obrigada. Fique à vontade, Samira. Na verdade, como eu disse, essa divisão é uma divisão puramente didática de organização dos trabalhos, mas analisando a fundo, quase todas essas obrigações têm um quê de técnico, um quê de jurídico e um quê de governança, tá? Então, sim, faz parte de uma boa governança você ter um plano de resposta a incidente, mas o plano de resposta a incidente passa necessariamente por questões técnicas, né? Então, como é que você isola o sistema, um sistema que vazou? Como é que você isola para você ter a contenção daquele vazamento, né? Como é que você faz a identificação de quem invadiu ou de como vazou? Tudo isso são questões técnicas. Como você previne novas ocorrências, como você faz um relatório do que aconteceu, até para você comunicar à autoridade de proteção de dados. Então, são questões técnicas. Eu acho que existe, sim, uma interseção com governança, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo muitas questões técnicas num plano de resposta a incidentes, por isso que eu classifiquei como técnico, mas não estaria errado colocar ele como uma tarefa de governança, não, hipótese alguma. Ok? Obrigada. E essa questão das decisões automatizadas, você pode explicar um pouquinho melhor?
Claro, chegaremos lá. Então, bom, política de retenção e exclusão, eu falei, decisões automatizadas. A própria lei estabelece alguns cuidados quando são feitas decisões automatizadas, ou seja, quando você tem algoritmos trabalhando os dados pessoais e esses algoritmos tomam algumas decisões que podem impactar em direitos dos indivíduos. Se forem direitos fundamentais, caso esses algoritmos tomem decisões, principalmente quando falamos de inteligência artificial, né, na prática, tomam decisões que podem impactar na vida de um indivíduo, é necessário um cuidado adicional. É altamente recomendável que seja feita uma análise de impacto à proteção de dados para que sejam mitigados riscos, para identificar, por exemplo, vieses discriminatórios, porventura. Um exemplo, saiu há poucos, já tem alguns meses, uma notícia de que a Amazon teria adotado um software dotado de inteligência artificial para medir produtividade dos seus entregadores, né? E que esses mesmos entregadores seriam demitidos pelo algoritmo de inteligência artificial caso a sua performance não tivesse a contento. Então, repercutiu bastante na imprensa e no meio, especificamente, de quem atua na área de proteção de dados, pois seria razoável, então, uma pessoa ser demitida, né, extinguir-se uma relação de emprego unicamente com base numa decisão, numa análise feita por um algoritmo, sem uma intervenção humana, sem você abrir um contraditório para o funcionário poder se explicar o que aconteceu, porque a performance está baixa, por aí vai. Então, quando você tem um algoritmo, uma decisão automatizada que impacta em um direito dos titulares, você tem um risco grande para a proteção de dados e, portanto, é recomendável que você tenha algumas precauções jurídicas, como fazer uma análise de impacto. Tá? Então, é uma questão técnica, você implementa um algoritmo de inteligência artificial, mas que você tem um impacto grande aí em questões jurídicas de proteção de dados de uma forma geral. Entendido, Samira? Desculpa, estava no... Entendi. E eu acho que isso só vai ser, de fato, uma questão, um desafio, se você tiver inteligência artificial dentro daquela plataforma que você está operando, né? Eu estou aqui pensando alto, porque no nosso caso a gente faz muita análise estatística, a gente trabalha com pesquisa, né? Mas a gente não tem isso que você está falando, né? Eu acho que isso é mais... Perfeito, Samira. O Facebook, né? Vou te mandar um monte de anúncio de sapato, porque eu vi que você está comprando uma botinha, né? Eu acho que é mais isso do que, de fato, a gente que trabalha com uma questão estatística baseada nos dados, mas para dar um retorno do ponto de vista não de ação para o usuário, mas de ação que a gente tem que fazer do ponto de vista das tecnologias que a gente desenvolve, entendeu? Perfeito, Samira. É exatamente isso. Sim, você entendeu bem. Decisão automatizada não é qualquer processo automatizado, não é qualquer automação, né? Então, sim, você tem algoritmos funcionando a todo dia, em todas as empresas, em maior ou menor grau, né? Mas não necessariamente esses algoritmos tomam uma decisão que irá impactar na vida dos indivíduos, né? E você mencionou algoritmos de recomendação, né? Como algoritmos de compras, né? De sites de e-commerce, como o algoritmo que seleciona anúncios, né? Direciona anúncios em Facebook ou qualquer outra rede social. Sim, ali há algum nível de decisão, porque o algoritmo tem uma decisão do que quem encaminhar para quem, né? Mas também não chegam a ser uma decisão que irá impactar em direitos, porque o eventual dano ali é mínimo, né? Então, não seria um tipo de decisão automatizada que traria um grande risco para o titular. É algo que precisa ser investigado naturalmente, precisa tomar um cuidado grande na implementação de inteligência artificial, mas não seria um exemplo, esses algoritmos de e-commerce não seriam um exemplo de impacto, de grande impacto nos direitos dos titulares. Tá? Esse algoritmo utilizado para relações empregatícias, sim. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês seria de uma
de um outro algoritmo utilizado por alguns estados, pelo Poder Judiciário de alguns estados nos Estados Unidos, em que o algoritmo ele é utilizado para o cálculo da pena. Ele faz um cálculo de probabilidade da reincidência daquele réu voltar a cometer o crime, e com isso ele ajuda o juiz no cálculo da especificação da pena. Tá? Isso é, evidentemente, um algoritmo que tem um impacto muito grande nos direitos titulares, porque é o direito mais fundamental de todos, da liberdade. Então, é um algoritmo que é muito questionado, a utilização desse algoritmo nos Estados Unidos. Estão sendo feitas diversas campanhas e atos para mitigação de riscos, principalmente contra a discriminação. Por quê? Porque o algoritmo, ele para calcular a probabilidade de reincidência no crime, ele analisa dados demográficos, como por aí, onde você mora, qual a sua etnia, qual a sua renda, e por aí vai. E com base em dados estatísticos, há pessoas dessa etnia com tal renda que moram em tal lugar, probabilidade de acontecer um crime com essas características, uma análise simplesmente estatística. A probabilidade é grande. Mas, poxa, será que então esse algoritmo não estaria sendo preconceituoso ao fazer essa análise e dar esse output? É o que se questiona. Então, seria um outro exemplo de inteligência artificial com enorme potencial de dano ou de risco para a proteção de dados pessoais. Tá? Então, resumindo, não é toda decisão não é todo processo automatizado que toma uma decisão. E não é toda decisão automatizada que irá ter grande impacto nos direitos dos titulares. Tá? Então, são questões técnicas, né? Você ter uma automatização de tratamento de dados que possui um reflexo jurídico da necessidade de mitigar riscos e de gerar um relatório de impacto, eventualmente, dependendo das características dessas decisões. Okay? Na área de governança, precisamos cuidar de atender aos direitos dos titulares, né? Dar fácil acesso a esses titulares para o exercício dos seus direitos, né? Estabelecendo um portal de privacidade, por exemplo, para grandes instituições, naturalmente. É necessário uma boa gestão de fornecedores, né? Até pelo princípio da responsabilização. Preciso olhar para dentro de casa e ter certeza que a minha empresa está em conformidade, mas também cobrar dos meus parceiros comerciais, principalmente aqueles com quem eu compartilho dados, que eles também estejam em conformidade. Então, imagine se eu utilizo um escritório de contabilidade para rodar minha folha de pagamento. O cara vai receber mensalmente uma base de dados enorme com todos os funcionários, matrícula dos funcionários, dados bancários para realizar, e, evidentemente, a folha salarial de todos eles, né, para realizar esses pagamentos. Estou compartilhando essa base de dados. Poxa, eu fiz todo o meu dever de casa de segurança da informação, todas as questões jurídicas, fiz o meu dever de casa, estou 100% em conformidade com a lei. Mas o meu escritório de contabilidade, porventura, não está. E aí ocorre um vazamento onde? Neste escritório, que, no caso, será um operador de dados. Eu sou controlador e ele é um mero operador que está processando a folha de pagamentos. Eu serei igualmente responsabilizado, porque eu não cobrei do meu parceiro, quem eu elegi para prestar esse serviço, não cobrei dele atitudes proativas e afirmativas de conformidade com a LGPD. Então, gerir os seus fornecedores, principalmente com aqueles com quem nós compartilhamos dados, é extremamente importante para atender aos princípios da LGPD. Ter um DPO, conduzir treinamentos e ter um registro das operações de tratamento de dados é uma outra obrigação da lei, que estou classificando aqui como uma obrigação ou uma tarefa de governança. Mas, mais uma vez, somente para fins didáticos, todas essas tarefas, né, têm aí uma mescla de jurídico e técnico e governança. E todos esses cuidados, eles irão impactar nas mais diversas atividades da empresa, né? Não importa o tamanho da empresa. Se você, eu estou falando de empresa de forma figurada, não só atividades de particulares, né? Entidades privadas, mas também públicas, né?
tratam dados pessoais todo dia, em maior ou menor grau, independente da atividade. Porque desde o cadastro de funcionários ou de servidores, utiliza-se dados pessoais. Então, ainda que você seja uma padaria, no mínimo você vai ter lá um cadastro dos seus 3 funcionários, do cara que faz o pão, do outro que fica no caixa e do outro que fica no balcão, já atendendo, já vendo. Então, o menor que você seja, você trata dados pessoais, né? Quem tem circuito interno de controle, de vigilância, né? Está captando imagens de quem entra e quem sai em determinado espaço, catraca para controle de entrada e saída de funcionários ou de visitantes, sistema de e-mail marketing, utiliza dados pessoais, quem realiza publicidade dirigida, utiliza dados pessoais, até atividades mais sofisticadas, como ter algoritmos de recomendação, fazer enriquecimento de dados, ou mesmo implementar a tecnologia de internet das coisas, tudo isso, das atividades mais comezinhas até atividades mais sofisticadas, tudo isso todas essas atividades utilizam dados pessoais, em maior ou menor grau, portanto, todos precisam estar em conformidade com a lei. Claro que o rigor não é necessariamente o mesmo, mas todos precisam revisitar as suas atividades, saber os riscos que essas atividades implicam para os titulares e, então, conduzir um processo de conformidade. Como que eu consigo verificar todas essas atividades da minha empresa, todos os setores da minha corporação ou da minha entidade, para verificar se está em conformidade? Fazendo o data mapping, o mapeamento de dados, que é nada mais, nada menos do que identificar o ciclo de vida dos dados pessoais dentro da organização. Desde o momento de coleta até identificar como ele é coletado, onde que ele é armazenado, por quem que esses dados são acessados, para qual finalidade ele é utilizado, e até o momento final do descarte. Então, identificar o ciclo de vida desde o nascimento até a exclusão dos dados dentro da organização é que é o objetivo do mapeamento de dados. Isso é necessário que isso seja feito em toda e qualquer processo interno que utilize dados pessoais. Então, como vocês podem imaginar, é um processo bem detalhado e, é claro, demorado. Eu só queria colocar que, além dele ser detalhado, ele é absolutamente dinâmico, né? A gente, logo que a LGPD entrou no ar, a gente fez uma pesquisa, nós somos 100 empregados e temos 7 áreas, com todas as áreas, envolvendo todos os empregados, e fizemos um mapeamento, porque a partir daí a gente começou a construir onde que tinha que ter relatório de impacto, como é que ia ser o pretinho justo da política de privacidade, onde é que a gente tinha que ter controle, né, dos dados, como é que eles caminhavam para fazer o fluxo. E isso aconteceu há 1 ano, mais ou menos. E esse ano, a turma de compliance fez uma revisão com as áreas, né, dos fluxos. Cara, mudou muita coisa. E o compliance nem tinha acompanhado isso. Então, já saímos correndo atrás do prejuízo para poder desenhar de novo os fluxos, ver de novo onde é que está o impacto, para a gente poder ver se a gente não estava com nada escapando, porque ninguém pergunta para você, o pessoal vai fazendo e daí você... Então, é muito preocupante isso, né? Porque não tem uma cultura para falar, agora mudamos, hein? A planilha de Excel virou não sei o quê, agora está na plataforma X, né? O pessoal faz, e daí se você não faz essa recorrência de revisão, né? E daí eu queria saber, Felipe, na tua visão, qual que é o melhor time, né? Qual é o prazo que você recomendaria para essas revisões, né? Porque a gente fez com 1 ano, eu já achei que a gente ficou atrasado, né? Você tem uma dica nesse sentido? Tenho sim, Samira, e você tem toda a razão. A empresa ela é orgânica, né? Você vai criando ou modificando os processos, de repente o processo não é novo, ele é um processo antigo, mas você mudou uma finalidade ou acrescentou uma nova finalidade, um segundo uso para aqueles dados. Então, realmente existe esse dinamismo, como você bem colocou, com relação aos processos de tratamento de dados. Se vocês conduziram um mapeamento, você sabe que é uma coisa que demora. Um projeto de conformidade, né, e o mapeamento em si, ele demora, e brincando 1 mês. Né, bom, óbvio que depende do tamanho da empresa. Mas com um prazo aqui médio, vamos colocar 1 mês para um mapeamento de 100% das atividades de uma organização.
Não é tarefa fácil, é demorada, envolve uma mobilização de um monte de gente, e se você está mobilizado para isso, você está deixando de fazer a sua atividade fim. Então, no meu ponto de vista, não é conveniente conduzir um processo de mapeamento do zero todo ano, porque existe um custo para isso, né? Não só um custo, caso isso seja terceirizado, né? Um custo direto, mas também custo indireto do tempo das pessoas que estão se dedicando a esse mapeamento. Então, o que nós normalmente recomendamos aos nossos clientes, após realizar o primeiro mapeamento, é estabelecer alguns pontos de controle que servem para acender uma luz amarela quando aparece um contrato novo, um processo novo. Onde a gente consegue identificar isso? Dois departamentos. Primeiro, jurídico, que roda contratos, né? Do jurídico ou suprimentos, aí depende um pouco da organização. Mas sempre que você roda um contrato novo, você potencialmente tem um novo prestador de serviço, ou um novo parceiro comercial, ou um novo cliente, e, eventualmente, esse contrato envolve tratamento de dados. Então, ali já é uma luz amarela que convém, dependendo da forma como você se organiza, convém o DPO ser acionado ou o próprio jurídico fazer uma pequena análise. Poxa, isso aqui envolve tratamento de dados? Sim ou não? Por quê? Porque se envolve tratamento de dados, para começar, precisa inserir uma cláusula de tratamento de dados. E número 2, você precisa analisar, saber se aquele tratamento de dados está em conformidade com a política de privacidade, porque senão você precisa atualizar a política de privacidade. Número 3, não só atualizar a política de privacidade, mas também atualizar o quê? O mapa de dados. Então, você fazer esse gatilho no jurídico ou no suprimento, né, dependendo da organização, convém, né, atrelado a novos contratos. Outro setor que é bacana colocar um gatilho, o setor de TI, porque o setor de TI é sempre demandado para quê? Para alterar sistemas, para fazer novos APIs, para enfim, alterar sistemas ou fazer novos processos, ajudar na criação de novos processos que podem envolver tratamentos de dados. Então, ter uma boa comunicação com TI para justamente acender essa luz amarela, caso seja solicitado um novo processo interno que envolva tratamento de dados, isso ser comunicado ao DPO para que ele atualize, eventualmente, o mapa de dados é conveniente. Mas aí você vai pegar, com TI e com jurídico, você vai pegar aí 70% dos processos novos. E como é que a gente pega os outros 30%? A gente normalmente envia uma vez por ano, aí sim, e eu acho que o timing é esse mesmo, Samira, mais tempo do que isso pode ser muita coisa para você atualizar todos os seus instrumentos, política, privacidade, por aí vai, e menos tempo fica muito cansativo, né? Fica muito desgastante e consome muito tempo. Acho que uma vez por ano é super razoável, é como a gente conduz aqui no escritório. Uma vez por ano você pega o mapa de dados segmentado por ponto focal, e, enfim, vou entrar já em como a gente conduz o mapeamento, mas normalmente o mapeamento ele é feito por ponto focal. O que significa isso? Dentro de cada um dos setores, a gente elege pessoas para responderem, né, para serem algumas pessoas chamam de privacy champions, né, mas o ponto focal de privacidade, de proteção de dados, e essa pessoa ficará responsável por assuntos, não só para responder a perguntas internas sobre o processo de tratamento de dados, para facilitar essa comunicação com o DPO, caso necessário, caso haja uma questão, algum incidente, seja o que for, ou dúvida mesmo no cotidiano, e fica responsável por atualizar o tratamento de dados. Então, o que eu faço? Eu mando para esse ponto focal, uma vez por ano, olha, ano passado você me respondeu que você tinha esses processos aqui. Por favor, revisar e sinalizar se alguma coisa mudou ou se você tem algo a acrescentar. Então, você não faz literalmente o mapeamento do zero, porque aquilo já está pré-preenchido com base naqueles gatilhos de TI e do jurídico, e o cara vai só convalidar o que você acrescentou ou mesmo acrescentar ou modificar novos processos que não tenham passado por jurídico ou por TI, mas que porventura sejam do conhecimento dele. É assim que a gente faz, Samira. Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada. Imagina. De onde que a gente tira o mapeamento da legislação? A lei não te obriga a fazer mapeamento, mas
para cumprir todas aquelas obrigações, né, que a gente mencionou, né, de indicar a base legal, de revisar os contratos, de fazer gestão de fornecedores, como é que eu vou cumprir tudo aquilo se eu não conheço os processos internos? Então, é quase que não existe uma obrigação expressa direta na lei, mas existe uma obrigação indireta, porque se eu não faço um mapeamento, eu não consigo conhecer o processo e eu não consigo, então, atender àqueles requisitos legais. Mas existe um requisito da lei, sim, uma obrigatoriedade, uma obrigação decorrente da lei, ou um dever, melhor dizendo, que é o de ter o registro dos processos de tratamento de dados. E, mais uma vez, como é que eu vou ter o registro se eu não fiz o mapeamento? Então, existe essa obrigação indireta. Se nós olharmos para o GDPR, por exemplo, né, pegando como marco legal, está lá no preâmbulo número 82, que a obrigatoriedade ou o dever de se ter o Records of Processing Activities. Daí é que vem a sigla ROPA, né? ROPA vem de Records of Processing Activities. E muitos, como nós somos novos nessa área de proteção de dados, nós estamos aprendendo muito com os estrangeiros, principalmente com os europeus, que já têm longa tradição na área, a gente importa muito a terminologia. Então, sim, eu vou utilizar aqui alguns termos em idioma estrangeiro, principalmente em inglês, porque é o jargão da área, tá, pessoal? Eu acho importante vocês conhecerem o jargão da área. Mas o records, o dever de se ter o Records of Processing Activities vem lá do GDPR, está lá no preâmbulo número 82, e no artigo 30 do próprio GDPR diz que esses Records of Processing Activity, o ROPA, ele deve conter, e aí tem lá a lista das informações que o ROPA deve conter. Na nossa lei, na LGPD, também existe o dever de se manter um registro das operações de tratamento de dados. Está lá no artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Eu acho essa segunda parte aí horrível, porque ele precisa ter o registro de todas as operações, não só do legítimo interesse. Mas andou mal o legislador aí nessa segunda parte. Mas vejam aqui que é também um dever inspirado no GDPR. Só que a nossa LGPD não foi tão detalhista ou tão específica quanto o GDPR, porque ela não fixa quais informações devem constar no ROPA. Ela não nos traz, não nos fornece parâmetros sobre qual formato que o ROPA deve ser elaborado. É numa planilha de Excel, é num documento de Word, é num documento digital, é escrito e tal. E também não esclarece se há alguma exceção para a obrigatoriedade de elaboração do ROPA, né, para micro e pequenas empresas, por exemplo. No artigo 19 da LGPD, nós temos mais uma vez, fazendo uma análise do conjunto da lei, nós começamos a ter aqui alguns parâmetros, alguma ideia do que eu preciso ter no ROPA, né? Porque já que eu preciso, para confirmar a existência ou confirmar o acesso a dados pessoais, eu preciso fornecer ao titular esse relatório, né, com confirmação da existência e dar a ele acesso aos dados pessoais, eu preciso saber quais os dados pessoais que eu tenho. Então, eu preciso ter um mínimo de registro de todos esses dados que circulam aqui por dentro da minha corporação, né? Então, saber a origem dos dados, né, se existe ou não o tratamento de dados, quais são os critérios utilizados ao final do tratamento, é algo que eu não consigo fugir. Se eu preciso responder a esse relatório, então convém que eu já tenha registro disso tudo, né? Então, analisando de forma sistemática diversos artigos da lei, né? Não só o artigo 19, mas os princípios da lei e alguns deveres decorrentes da lei, eu consigo ter aqui um cheiro do que eu posso, então, ter nesse ROPA, né? No meu registro das operações de tratamento de dados, que vai impactar, se eu quero chegar nesse resultado, vai impactar no meu mapeamento. Então, quando eu mapear, quais são as informações que eu devo coletar das empresas, né? Eu preciso estar preocupado em identificar se a empresa atende ao princípio da finalidade. Então, saber a finalidade
de utilização dos dados pessoais em cada um dos processos é necessário. Saber se eu atendo ao princípio da adequação, ao princípio da necessidade, da segurança, da prevenção, qual será a base legal adequada, se eu trato dados de categorias especiais, né, como crianças, adolescentes ou dados sensíveis, qual o prazo ou o tempo de armazenamento dos dados, né, se é que existe uma política de exclusão, se eu atendo os direitos dos titulares ou não, se há transferência internacional, se eu adoto boas práticas de segurança. São perguntas relevantes que devem ser realizadas, de alguma forma, durante o mapeamento, pois assim eu consigo auxiliar a empresa, a corporação, a organização, no projeto de conformidade. Ok? Na prática, vamos então, para parafrasear Renata, vamos colocar a mão na massa. Como é que é conduzido um projeto de conformidade? Isso vem da prática mesmo, não está descrito na lei, mas é a prática que nós importamos aqui no Brasil, da experiência europeia. O projeto ele é dividido em 3 grandes fases. Algumas pessoas, na verdade, desdobram essa fase número 1 em duas subfases, né, de preparação e a do mapeamento. Mas eu acho que faz tudo, é começo, meio e fim da mesma fase, né? Eu enxergo como 3 grandes fases. Primeiro, a fase do mapeamento de processos, né, em que eu vou fazer uma atividade de autoconhecimento. Vou conhecer todas as atividades de tratamento de dados que acontecem, todos os processos de tratamento de dados que acontecem dentro da organização. Tendo essas informações, eu passo para a fase seguinte, que é a análise dos gaps, mais uma vez utilizando a terminologia estrangeira, porque é o jargão da área, né? Os gaps, ou seja, quais são as lacunas, o que eu preciso ajustar para que a organização esteja em conformidade com a lei de proteção de dados. E, por fim, naqueles ajustes que foram identificados, aqueles gaps que foram identificados, eu implemento as correções na terceira fase. Então, isso é um projeto, começo, meio e fim, de um projeto de conformidade. Estamos falando na aula de hoje, estamos falando do mapeamento. Que é a identificação do seguro de vida dos dados pessoais, nós já falamos sobre isso. Antes de fazermos o mapeamento em si, vamos identificar, trabalhando um pouco a terminologia, né? Mapa de dados não é a mesma coisa que roupa, que não é a mesma coisa que inventário de dados, que não é a mesma coisa que inventário de sistemas, que não é a mesma coisa que auditoria de dados. Tá? Tudo está conectado, tudo está interconectado, existe uma relação umbilical de tudo isso. Mas vamos dar nome aos bois. Mapa de dados é o resultado final de um processo de mapeamento, de um processo de auditoria dos dados, um processo em que você vai realizar entrevistas para identificar quais são todos os processos internos que utilizam dados pessoais. O que é diferente, evidentemente, o final desse mapeamento vai ser um mapa de dados, né? O que é diferente do ROPA. Por quê? O ROPA ele é um resumo do mapa de dados. O mapa de dados eu vou coletar uma infinidade de informações, inclusive vou fazer anotações que irão me auxiliar na análise de gaps para depois na implementação, porque ali eu tenho comentários muito específicos que eu vou colhendo, que a gente vai colhendo dos entrevistados, né? dos pontos focais, né? De cada um dos departamentos. E, eventualmente, você pode até fazer ali, deve fazer algumas sinalizações sobre fragilidades, sobre pontos de vulnerabilidade, coisas que precisam ser observadas ao longo desse processo para mitigação de risco, para, eventualmente, um relatório de impacto, ou coisas do gênero. Então, o ROPA não é esse mapa de dados. O mapa de dados tem muito mais informação. O ROPA são apenas aqueles registros das operações de tratamento de dados, cujas informações são obrigatórias e que podem ser solicitadas pela Autoridade de Proteção de Dados. Ora, eu não quero mostrar para a Autoridade de Proteção de Dados
100% das anotações, inclusive das vulnerabilidades e fragilidades da empresa, né? Então, o mapa de dados é uma coisa muito mais completa do que o ROPA. O ROPA são os registros daquelas informações básicas que estão sendo solicitadas lá, como fonte dos dados, onde eles são armazenados, quais são os dados que são coletados, né? Os dados, as categorias de dados pessoais, as categorias de titulares, finalidade de tratamento, local de armazenamento, tempo de armazenamento e por aí vai. O mapa de dados contém muito mais do que isso. E eu não desejo revelar todas essas anotações, principalmente para a autoridade. Não é necessário e não é recomendável. O inventário de dados são os dados em si, né? Que não é identificado no mapeamento, não é feito um inventário, né? Não tenho no mapeamento, eu não vejo qual é especificamente o CPF dos funcionários, qual é especificamente a matrícula do CPF. Eu sei que eu coleto o CPF, mas eu não sei qual é o CPF. Inventário de sistemas é a mesma coisa, né? Eu identifico quais são os sistemas e eu posso gerar um relatório de quais são os sistemas específicos, né? Qual é o nome dele, qual é o fornecedor e por aí vai. E a auditoria de dados é essa condução da identificação de todas essas informações. Dúvidas, pessoal, até aqui? Felipe, sim. Oi, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, você. Quando a gente faz o ROPA, essas informações prestadas à NPD são públicas ou não? Não. E há um movimento. Houve já um movimento na Europa, especificamente uma discussão grande no ICO, que é a autoridade da Grã-Bretanha, sobre se algumas informações deveriam ser públicas ou não, decorrente do processo do princípio da transparência, né? Não só com relação à roupa, mas também com relação ao relatório de impacto, principalmente o relatório de impacto. Tá? Mas não, porque ali o roupa, principalmente, contém algumas informações confidenciais, né? Porque ali você consegue entender muito bem como a empresa funciona, né? Ali é um raio-x da empresa, quais são todos os processos de tratamento de dados. Então, de posse do roupa da Uber, por exemplo, um concorrente poderia se estruturar para fazer os mesmos processos de tratamento de dados. Então, não, aquelas informações são sigilosas e são mantidas em segredo pela autoridade. Assim como o próprio relatório de impacto chegou-se à conclusão que, embora ali tenha uma questão mais séria de você ter uma eventual transparência para com o titular de dados de como o direito dele é impactado, porque você só faz avaliação de impacto para os processos em que há um alto risco para o direito titular, e você poder contar para o titular como você mitigou aqueles riscos, né? Mas chegou-se à conclusão que, se essas informações forem públicas, na prática, você vai ter ali uma queda de braço que o controlador vai querer colocar o mínimo de informações possível nesse relatório de dados, justamente para não revelar mais do que o estritamente necessário. Então, eventualmente, essa publicidade ela mais prejudica, porque o cara vai reter mais informações, do que ela ajuda. Porque é melhor que ele revele tudo, ainda que seja para um público restrito, que é o da autoridade, mas permitindo assim que a autoridade faça uma fiscalização e, eventualmente, uma recomendação de ajuste no processamento de dados, do que você ter essa publicidade máxima e que vai gerar um efeito negativo do cara segurar a informação e soltar aos poucos. Tá? Então, não, essas informações não são públicas. Então, quando você fala que é mais interessante entregar o ROPA em detrimento do mapa de dados, desculpa, você poderia voltar à tela? É exatamente isso. Mapa de dados, seria uma questão estratégica do controlador. Então, não uma preocupação com a posição de mercado ou com uma exposição excessiva em relação à operação em si, né? Quer dizer, você não quer entregar para a ANPD, né? Exatamente. As fragilidades. Exatamente. A ANPD ela pode te solicitar algumas informações, né? Quando você sofre um processo de fiscalização, a primeira coisa que ela te pede é um ROPA e um relatório de impacto, caso haja um relatório de impacto em relação àquela atividade que está sendo investigada ou fiscalizada.
Tá? Só que você, então, vai dar as informações que constam no roupa ali, que é aquela que a gente falou, né? Onde você coleta, quais são os tipos de dados titular, quais as categorias de titular, onde você armazena, com quem você compartilha, blá, blá, blá. O mapa de dados tem muito mais informação do que isso. E não convém a gente revelar. Porque ali no mapa de dados você vai anotar, olha, isso aqui é frágil porque o local de armazenamento não é adequado. E aí você já faz ali um assinale. Quando você está fazendo a entrevista, você colhe esse tipo de... Você tem a acessibilidade de colher esse tipo de informação, né? De fazer a pergunta, aproveitar que o cara está no dia a dia aí, ele te dá essa sinalização do que você pode ajustar ou não. Se você está atendendo o princípio da necessidade, está coletando mais dados do que o estritamente necessário, se você, enfim, poderia eventualmente ser mais zeloso com a segurança do dado, local de armazenamento, adoção de senha, segurança, por aí vai, política. Então, você está ali trocando uma ideia e você faz várias anotações, porque isso vai te auxiliar na análise de gaps e na fase de implementação. E, poxa, eu não quero que caia nas mãos da autoridade uma anotação do tipo são coletados mais dados do que o estritamente necessário. Pô, estou ali reconhecendo, né? É o crime, né? Estou reconhecendo que... Porque, eventualmente, o controlador toma a decisão lá na frente de não fazer ajuste, e aí como é que fica a situação? Né? Então, é você assinar que você não está totalmente adequado. Tá certo, obrigado. Então, falando da metodologia para a auditoria, né? Como é que a gente faz como é que a gente subdivide essa primeira fase do mapeamento? Aqui é simplesmente processo, né? Aqui é planejamento, execução e entrega. No planejamento, a gente tem que decidir, antes de mais nada, você senta com o cliente e decide qual vai ser a abrangência desse mapeamento. Vamos mapear 100% dos setores? Idealmente, sim. Mas o cara chega, poxa, sabe como é que é? Pandemia, grana está curta, tem o leite das crianças, como é que faz, como é que não faz, aquele chororô, aquela coisa toda, e aí, eventualmente, você pode reduzir o escopo do mapeamento, fazer por etapas. Primeiro você mapeia os setores que são mais críticos, como marketing, como RH, né, que trazem uma maior exposição e vulnerabilidade, e potencialmente tem processos que trazem grande risco, e deixa para um segundo momento mapear os outros setores, ou você contrata uma consultoria profissional para mapear esses setores que são mais críticos e faz internamente, enfim. Você primeiro vai decidir qual vai ser a abrangência do mapeamento. Você monta um organograma das áreas que serão mapeadas. Você pega o organograma da empresa, a empresa tem quais áreas? Tem marketing, tem RH, tem TI, tem jurídico, tem financeiro, administrativo, blá, 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 blá. Comercial, suprimentos. Então, você identifica quais são as áreas da empresa. Você identifica quais áreas serão mapeadas, qual vai ser a abrangência. Você identifica dentro de cada uma, nesse organograma, nas caixinhas do organograma, quem vai ficar responsável pelo assunto de proteção de dados em cada um desses setores. Então, você bota lá, a primeira caixinha do organograma, quem vai ser, quem é o sponsor desse projeto junto à diretoria. Você precisa ter um sponsor, você precisa ter um canal de comunicação com a diretoria, porque, eventualmente, você vai precisar aprovar algumas decisões ao longo do processo. Não aqui nessa fase de mapeamento, mas mais tarde na fase de análise de gaps de implementação, com certeza. Abaixo do sponsor, você tem o PMO, né? Quem vai ser o líder do projeto da empresa, vai internalizar todos os seus pedidos, vai colocar você em contato com os pontos focais, vai servir como justamente esse liaison dentro da organização. E abaixo do PMO, então, todas as caixinhas dos departamentos que serão mapeados, com a escolha de, no mínimo, um ponto focal dentro de cada um dos departamentos, né? Então, no marketing, quem vai falar? É o gerente de marketing. Poxa, mas o marketing é enorme. RH acontece muito isso, né? Marketing nem sempre, mas RH acontece muito isso. RH tem diversas subdivisões, né? Tem pessoal de pagamentos, tem pessoal de benefícios, tem pessoal de recrutamento, tem pessoal de treinamento e por aí vai. Então, é muito comum que nas caixinhas do setor você tenha mais de um ponto focal, porque às vezes o líder do setor, o gerente, diretor, seja o que for, não domina o dia a dia, ele conhece todos os processos, claro, que estão sujeitos
a autoridade dele, mas ele não domina, às vezes, no dia a dia, a prática, né? Quais são os dados que são coletados, onde é que é armazenado, qual é o sistema, como é que não é, como é que não é. Então, a gente identifica, coloca nessa caixinha por setor, no mínimo uma pessoa, mas muitas vezes mais de uma pessoa, né? Como os gerentes, supervisores, líderes de área, dependente da nomenclatura, que poderão ser entrevistados para lhe auxiliar a identificar todos os processos que utilizam dados pessoais dentro dos respectivos setores. Cria-se um cronograma de trabalho, então, olha, poxa, são tantos departamentos, eu vou precisar de 4 semanas para entrevistar todo mundo, vamos fazer o quê? Uma entrevista por dia? Vamos fazer uma entrevista por semana? Vamos evitar a última, muitas empresas vêm com esse pedido, olha, evita a última semana do mês, porque a última semana do mês é fechamento de metas e tal, a gente não pode paralisar a atividade de fim normal. Então, você combina com o cliente, até para um gerenciamento de expectativas, qual será o cronograma de trabalho. E você elege qual será a ferramenta que irá apoiar nessa estrutura de mapeamento. Nós temos diversos softwares no mercado que auxiliam nesse mapeamento. Porque qual é a graça de você fazer um mapeamento com o auxílio de um software? Você, durante o mapeamento, você já imputa ali todos os dados que estão sendo coletados. No final, dá um send, meu amigo, já está tudo ali, tudo devidamente planilhado e parametrizado para que você faça as análises posteriores, análise de gap, implementação, por aí vai. Então, se você tiver auxílio de uma ferramenta, e existem ferramentas de prateleira para isso, isso ajuda muito. É necessário, é fundamental que você tenha uma ferramenta? Não. Uma planilha de Excel atende muito bem. Só é um pouco mais artesanal, dá um pouco de trabalho, mas funciona muito bem. Você pode simplesmente usar uma planilha, sem dúvida, de Excel para isso. Mas este é o momento de você eleger, porque se você for adotar um software, o cliente tem que arcar com esses custos, e esses softwares são caros, né? Então, esse é o momento de combinar com o cliente como será feito. Na fase de execução, o que é a execução? Você, como nós conduzimos aqui, realizamos um treinamento, um workshop com todos os titulares, perdão, com todos os pontos focais, aqueles que serão entrevistados. Por quê? Não adianta eu chegar numa entrevista e o cara falar, o que é dado pessoal? Utilizamos dado pessoal sim, toma aí, anota o CNPJ do meu parceiro. O cara não sabe nem que é dado pessoal, né? Então, antes de chamar esses caras, esses pontos focais, para a entrevista de auditoria em si, convém fazer um treinamento com eles para que eles tenham conhecimentos básicos sobre a LGPD, até porque no futuro eles serão úteis também para outras tarefas além da auditoria em si. Realize 6 entrevistas, que é você sentar com cada um dos setores, né, com esses pontos focais dos setores, identificar todos os processos de identidade, consolide essas informações para aparar as arestas. Por quê? Porque muitos processos começam num setor e terminam em outro. Então, é normal que os processos sejam reportados por mais de um setor. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Cruzar dados e fazer ajustes caso exista alguma contradição, né? Você volta aos entrevistados, olha, que se informou isso, fulano tal informou aquilo, qual é a verdade aqui, né? E aí pedir justamente esses esclarecimentos para fazer essa consolidação de informações. Por fim, qual é a entrega? O mapa de dados em si, que é aquele documento robusto, com todas as anotações e o farol amarelo, quando pertinente. Desse mapa de dados, você exclui as informações em excesso e consegue produzir um ROPA. Com base nesse mapa de dados, você consegue fazer uma análise de base legal. Por quê? Porque eu já sei quais dados são coletados, já sei quem é o titular, qual é a categoria de titular, já sei qual é a finalidade de uso, blá, 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 então eu consigo apontar ali mesmo quais serão as bases legais, qual é a base legal que será utilizada lá, extraído de um daqueles incisos do artigo 7, qual é a base legal que será utilizada para fundamentar cada um dos processos de utilização dos dados pessoais, e eu consigo produzir relatórios. Então, se você me perguntar, poxa, quais são os parceiros que recebem, com quem eu compartilho dados? Simples, está lá no mapa, é só, tá, para a própria planilha de Excel você consegue fazer um filtro e identificar os parceiros. Quais são os sistemas de informática? Está lá. Quais são? Está lá, está tudo lá. Eu consigo extrair inúmeros relatórios com base nesse mapa de dados. Por isso que eu gosto de dizer que o mapa de dados é um dos principais documentos, o documento mais rico e mais importante de todo o processo de conformidade. Se você tem um mapa de dados fraco, mal feito, isso terá um efeito em cascata e consequências sérias no processo de conformidade, porque eu não consigo nem apontar
Se eu não coletei a informação correta, se eu não fiz uma boa entrevista, eu não consigo apontar direito a base legal, eu não consigo saber que há necessidade de fazer um relatório de impacto, enfim, eu não consigo fazer uma boa análise de gaps, adotar as medidas de implementação necessárias, se eu faço isso com base em informações incompletas ou mesmo equivocadas. Dúvidas? Essa turma é muito avançada, ninguém tem dúvida. Muito bom. Todo mundo aqui é escolado. Estou ensinando o padre a rezar a missa. Num formulário de auditoria, como eu disse, esse mapeamento deve ser feito com base em uma ferramenta, né? Existem ferramentas de prateleira que podem lhe auxiliar nessa tarefa. A mais conhecida dela, sem querer fazer, não recebo nenhum jabá para isso, a mais conhecida dela, completíssima, gosto muito de trabalhar, é a OneTrust. Tem vários módulos, inclusive o módulo de mapeamento. É uma ferramenta de apoio ao trabalho do PIO completíssima, mas existem diversas outras. E tal. Mas o que é importante ter nessa ferramenta, ou caso vocês resolvam criar a sua própria planilha artesanal, não tem problema nenhum, funciona igual, a sua própria planilha artesanal num documento Excel. O que é importante a gente coletar nessas entrevistas, né? Preciso ter a identificação do entrevistado, do ponto focal que está me fornecendo as informações. Por quê? Porque se for necessário algum esclarecimento no futuro, como eu disse, nós vamos receber informações contraditórias, eventualmente vou tomar decisões lá na frente que eu preciso conhecer melhor. Estou analisando aqui, fazendo um relatório de impacto sobre essa decisão automatizada, né? Essa inteligência artificial. Com quem que eu vou conversar? Eu preciso saber quem é o owner, quem é o ponto focal desse processo. Então, é conveniente que essa pessoa esteja devidamente identificada, né? O focal point, que foi conhecido como detentor ou responsável pelo processo, ele precisa ser identificado para facilitar trabalhos posteriores, né? Eu preciso identificar o processo de tratamento, naturalmente, né? Fazer a anotação ali. É um processo de... para o recrutamento de candidatos, nós fazemos divulgação da vaga em tais redes sociais. Divulgação das vagas para eventuais interessados em redes sociais ou em plataformas de RH e coisas do gênero. Como um exemplo, né? Preciso anotar a finalidade de utilização de dados. Qual é a finalidade do recrutamento, né? Contratar novos funcionários para vagas existentes na empresa, como um exemplo de finalidade. Preciso identificar quem são os titulares de dados, né? Não é o João ou a Maria, né? Mas qual é a categoria de titular de dados. Preciso identificar também os tipos de dados, né? Não o CPF da Renata, da Samira ou do Eduardo, mas sim as categorias, né? Então, são dados de identificação, são dados de localização, são dados sensíveis, né? Dados de criança, tudo isso precisa ser identificado. Preciso... Aqui não é uma obrigatoriedade, na verdade, boa parte dos mapeamentos não coletam isso, e a gente traz isso um pouco na experiência europeia, né? Eu acho o seguinte, já que você já está sentado com o cara mesmo, faz a pergunta, não custa nada, já está ali uma pergunta mais, uma menos, né? Que é sobre o volume de dados. Por quê? Porque na Europa, lá sobre os DPR, volume de dados é um dos critérios utilizados para acionar o gatilho da avaliação de impacto. Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma menção ao volume de dados na LGPD. Eventualmente, isso vai aparecer em regulamentação posterior da NPD. Mas hoje, na LGPD, nós não tem nenhum volume de dados, não aparece como uma informação relevante. Mas como isso pode impactar em medidas de mitigação e eventual... quando você aplica uma matriz de risco, faz uma análise de risco, aplica uma matriz de risco, quando você tem a análise do vetor de impacto, o volume de dados pode ser relevante. Então, acho que você está ali no também não custa nada perguntar o volume de dados, né, utilizado nesse processo, né, que está sendo identificado, está sendo mapeado. Fonte dos dados, ou seja, onde você coleta, que é no seu site, através de formulários escritos, enfim, você recebe
do titular, por e-mail. O local de armazenamento. São utilizados local de armazenamento. Qual é o sistema? Você recebeu o currículo do interessado participar do processo de seleção. O que o RH faz com essa informação? Ela manda por e-mail, então, para o gestor, então ela fica arquivada por e-mail, né, na caixa de entrada, ou no computador dos gestores, ou isso é cadastrado num sistema de currículos, ou simplesmente ele imprime e isso é armazenado à mão. Então, qual é o local de armazenamento? Permissionamento, você discutir uma política de quem deve ter acesso ao quê. Não basta você implementar um controle de usuário e senha. Né? Eu sou funcionário do escritório, então eu tenho que receber meu usuário e senha, consigo acessar o sistema. Não, eu consigo acessar qual sistema? Eu só posso acessar os sistemas que são necessários para que eu exerça a minha atividade. Eu não preciso ter acesso ao sistema XYZ. Né? Tá aí um caso mais famoso de permissionamento, de necessidade de permissionamento, é um hospital em Portugal que foi multado pela autoridade de proteção de dados daquele país, porque verificou-se que eles tinham, sim, um controle de acesso, né? Você só conseguia acessar os sistemas do hospital, de informática do hospital, mediante sendo usuário e senha, e só ganhava usuário e senha, naturalmente, quem era funcionário, né? Ou prestador de serviço, né, com acesso. Só que, uma vez logado no sistema, você conseguia acessar todas as bases de dados. Então, funcionários da administração, né, do RH, do financeiro, conseguiam ter acesso, uma vez logados, conseguiam ter acesso até mesmo a prontuários de pacientes, coisa que é totalmente dispensável e desnecessária para a sua atividade fim, de RH ou de financeiro. Então, por falta de uma política de permissionamento, o hospital foi multado. Então, tá aí, né? Então, é importante que você identifique, né, neste processo, quem tem acesso a essa base de dados. Né? Essa pessoa precisa ter acesso, sim ou não, para você, eventualmente, realizar ajuste na hora da implementação. Descobrir o tempo de armazenamento. Né? A empresa já possui, ou a organização já possui política de exclusão dos dados após o término da finalidade, sim ou não. Caso negativo, essa política precisa ser implementada. Compartilhamento, esses dados são compartilhados com alguém? Sim ou não? Há transferência internacional de dados? Sim ou não? São adotadas medidas técnicas e administrativas de segurança da informação para a proteção de dados? Essa base de dados está protegida com acesso somente mediante usuário e senha? Essa base de dados está criptografada? Sim ou não? Existe firewall? Existe duplo fator de autenticação para acesso? Por aí vai. São medidas que podem ser. Quais as medidas técnicas que são adotadas para a proteção da base de dados? Isso você já consegue levantar desde o mapeamento. Há algum tipo de decisão automatizada? A gente já conversou bastante sobre isso. Né? Não é qualquer tipo de processo automatizado que contém uma decisão, não é qualquer decisão que terá impacto, mas é este o momento de você identificar se há algum tipo de automatização e qual é essa profundidade, com essas características dessa automatização. E ali você consegue, já conversando com o owner do processo, você já consegue ter um cheiro da base legal. Não é o cara, não é o ponto focal que vai te dizer qual é a base legal. É você, numa análise jurídica, que vai dizer qual é a base legal. Esse é um serviço eminentemente jurídico. Mas ali eu já tenho um cheiro. Poxa, por que você faz esse processo? Existe alguma lei, né, que determine que você informe a Receita Federal a sua folha de pagamentos? Existe uma regulamentação, sim ou não? Então ali você já começa a ter um cheiro. Esse processo de tratamento decorre de algum contrato, né? Você tem um contrato com o titular de dados, então ali você começa a ter um cheiro, já começa a fazer as anotações que vão te ajudar nessa análise futura sobre bases legais. Então, pessoal, de uma forma geral, essas são informações que devem ser coletadas no mapeamento. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer a análise de gaps na fase seguinte. Não só fazer análise de gaps, mas a produzir o ROPA, a produzir eventuais relatórios que sejam necessários para auxiliar em atividades na gestão da organização. Dúvidas? Essa é a cara de um mapa de dados, né? Se feito numa planilha Excel, ou mesmo que
que ele seja produzido com auxílio de alguma ferramenta, você normalmente consegue exportar essas informações para um documento Excel. Então, essa é a cara de um mapa de dados, onde você coloca, essa é a forma que eu organizo, tá, gente? Não é obrigatório, só simplesmente dividindo com vocês a nossa experiência. Eu divido em abas cada um dos departamentos que são entrevistados, que são mapeados, tá? Então, vou ter uma aba aqui para cada um dos departamentos. Eu identifico qual a unidade do cliente daquele departamento. Muitas vezes você tem cliente com várias unidades, né? Filiais, por aí vai. Então, você identifica de qual filial o cara que está sendo entrevistado pertence, né? Qual é o setor dele, o subsetor, né? Dentro daquele departamento, quem é o entrevistado em si, identifico qual é o processo, eu descrevo como é que esse processo acontece, quem são os titulares, como eles são coletados, qual o volume, todas aquelas informações que a gente já brincou ali no slide anterior. Então, são inúmeras colunas, são mais de 20 colunas aqui para justamente para eu registrar todas as informações que são coletadas durante o mapeamento e para que isso, então, sirva para gerar... Clicando aqui no filtro, eu consigo falar... quero saber todos os processos cujos titulares são clientes. Então, é só clicar, fazer um filtro do Excel, daquele básico normal mesmo. Então, aqui a gente já consegue fazer isso, mesmo de forma artesanal, com base no Excel. Eu consigo produzir todos os relatórios necessários para uma gestão de um comitê de privacidade, por exemplo, como relatórios gerenciais, relatórios para autoridade, roupa, por aí tudo eu consigo extrair a partir deste grande mapa de dados, assim como realizar análises jurídicas sobre bases legais, como realizar análise de gaps e por aí vai. É isso, pessoal. Dúvidas sobre mapeamento, sobre como acontece na prática, ou questões mais conceituais sobre o porquê e qual é o background disso? Foi rápido hoje, né? Em menos de 1h30 já matamos. Foram poucas dúvidas, normalmente a gente tem um diálogo maior aqui de dúvidas com a turma. Mas fico à disposição aqui de vocês para qualquer esclarecimento ou para contar causos também. Adoro contar causos. Isso que eu ia perguntar. Obrigada, Felipe. Já que eles estão tímidos aí, que eu não estou entendendo essa timidez toda nessa segunda-feira. É porque é segunda, É verdade. Se você pudesse compartilhar um pouquinho, que costuma ser não uma dúvida, mas uma curiosidade frequente, como funcionam as entrevistas? Eu acho que isso era legal. Para eles entenderem se privado, público, se em grupo, ou, enfim, ou de forma individual. Divide um pouquinho com eles, por favor, com a gente. Claro. Mais uma vez, isso aí é conhecimento empírico, é a forma como a gente conduz, tá? Não é obrigatório, não existe uma cartilha de como conduzir, né? Mas como é que nós fazemos aqui no escritório? Se vão lembrar, na fase inicial, você faz o planejamento com o cliente, você decide quais são os departamentos que serão auditados e quem são as pessoas entrevistadas. Na sequência, a gente marca as entrevistas, realiza o treinamento, isso é extremamente importante, realiza o treinamento para que as pessoas já cheguem na entrevista com um conhecimento mínimo sobre o que se está falando ali, né? Sobre o que é dado pessoal, o porquê da LGPD, né? Por que é necessário construção de um projeto de conformidade, qual é o papel dele dentro desse projeto de conformidade, né? Por que a gente precisa confiar nele, qual a importância do mapeamento para a acuidade da análise de gaps, por aí vai. E aí, depois do treinamento, a gente contacta cada um dos pontos focais para agendar entrevistas. Então, são entrevistas feitas Zoom mesmo. Eu, pessoalmente, não gosto de entrevistas em grupo, porque tem sempre aquele deixa que eu deixo, né? Então, quando o cara está sozinho, ele se sente obrigado a reportar tudo. Quando ele está em grupo, ele meio que relaxa, não traz para a reunião as anotações devidas. Então, eu não gosto de entrevista em grupo, não. É um barato que sai caro. Uma outra coisa que a gente já fez aqui no início, como forma de cortar custos, principalmente daqueles clientes que queriam muito negociar honorários e tal, porque, cara, o mapeamento é caro.
caro. Porque demora muitas horas, né? Ver um trabalho é um trabalho artesanal muito grande, manual. Ainda que você tenha ferramentas, você vai fazer entrevista. Então, como forma, nessa barganha de honorário, como forma de reduzir custos, uma coisa que a gente fazia muito no início é, então, eu faço treinamento com todos os funcionários e eu dou para eles o acesso à ferramenta de auditoria, o cara vai respondendo as perguntas lá e tal. E aí, então, ao invés Gente, ferramenta de auditoria é formulário, tá? Formulário, desculpa. Google Forms. Questionário. Google Forms. Questionário com aquelas perguntas que a gente, endereçando aqueles pontos que a gente conversou. Então, o que eu combinei com o cliente? Cheguei a fazer já isso umas 2 ou 3 vezes. Falei, então tá bom. Então, para reduzir o budget nessa fase aqui, que está achando muito caro, ao invés de eu realizar todas as entrevistas, eu faço o treinamento, deixo todo mundo afiado e eu mando o Google Forms para a galera preencher. Ok? Com isso a gente reduz em muitas horas aqui o nosso projeto. Bicho, chega tão quadrado o formulário, as respostas chegam tão quadradas que eu gasto mais tempo voltando aos focal points para eles fazerem esclarecimento sobre o que eles escreveram do que eu teria gasto se eu fizesse a entrevista. Então, a gente chegou à conclusão que é uma economia porca, entendeu? Não vale a pena. Então, a forma que a gente faz sim com entrevistas pessoais com todo mundo, online, mas a minha dica é faça as entrevistas, porque se você der a liberdade do cara preencher e te devolver, você vai ter mais trabalho na hora de você consolidar as informações do que se você tivesse escolhido as informações em si. Felipe, a partir de quais experiências você chegou a essas perguntas no mapeamento de dados? E como encontrar os melhores quesitos a serem respondidos? É uma ciência, Eduardo. Uma boa pergunta. Isso é uma ciência. Eu adoro quando o Felipe faz assim. Bicho. Tomando muito na cabeça, Eduardo, tomando muito na cabeça. Eu fiz cursos, evidentemente, né? A gente olha muito modelo europeu, né? Frequento muito a IAPP. A IAPP é uma grande associação, International Association of Privacy Professionals. Eles são uma grande fonte de informação. Então, lá tem muito conteúdo de como fazer, tá? Mas ninguém vai te dizer, este é o relatório, toma aqui este questionário. Todo mundo tem o seu, entendeu? Porque o relatório é uma coisa muito... Como existe uma ciência, um ajuste fino aí de como conduzir, cada um tem o seu. Então, nós desenvolvemos o nosso aqui do escritório, a Renata tem o dela, o Pedro tem o dele, cada escritório desenvolve o seu, né? Cada prestador de serviço, não sei se é escritório, cada prestador de serviço desenvolve o seu. Felipe, se você me permitir a parte, eu acho que às vezes mais de um, né? Porque Sim. Dependendo da necessidade de um cliente específico, você pode ter um relatório com mais campos ou menos campos, com perguntas direcionadas. Você vai atender um cliente da área da saúde, por exemplo, você vai ter uma série de preocupações adicionais que você não teria numa indústria. E aí você pode ter que incluir campos específicos ali, porque tem dado de saúde em virtualmente todos os tratamentos. Então, mesmo a gente que já tem digamos assim, o padrão básico, né, o modelo básico de formulário, a gente às vezes se vê obrigado a adaptar para determinadas realidades. Perfeito, exatamente isso. Ainda que você parta, né, você crie o seu modelo do seu escritório, e você parta de um padrão ali, de um standard, você com certeza vai adaptar ao caso concreto. Não só com relação à indústria, Pedro pontuou muito bem, mas com relação ao próprio engajamento do cliente. Porque, cara, você se sente logo na fase de estruturação, você já sente os clientes que são engajados, os que não são. E não adianta você chegar com um relatório dos sonhos, um questionário dos sonhos com 100 perguntas, que, meu amigo, depois de 30 minutos de entrevista, o cara está querendo te socar de qualquer jeito. Então, às vezes, convém você ter perguntas talvez não tão detalhistas ou não tão subdivididas, mas talvez mais genéricas, em que você coleta aquela informação que é estritamente necessário e você
eventualmente volta nesse cara só se lá na análise de gap você perceber que tem um risco ou você perceber que tem algo mais delicado ali, do que você fazer um batalhão de 100 perguntas para 100% dos entrevistados. Tá? Então esses questionários eles são muito adaptados mesmo, e eles são criados de acordo com o feeling do entrevistador ou do escritório, tal, de como conduzir. O importante é, você sabe onde você quer chegar, quais informações que precisam ser coletadas. Agora, como você vai fazer essa pergunta, é contigo. Quão detalhista você vai ser, se você vai fazer uma pergunta mais genérica, você vai desdobrar isso em várias subperguntas. Aí é da expertise de quem está montando esse questionário, o cara vai fazer esse ajuste fino. Eduardo, queria complementar, acho que tem um outro ponto que eu sempre comento quando eu falo das entrevistas. As pessoas têm, não sei se por medo, ou se por precaução, ou se por vontade de estar certo, elas procuram te dar a resposta certa. E isso é um erro. Elas tentam dizer o que elas acham que você quer ouvir. E, na verdade, você precisa saber a realidade, você precisa saber a vida como ela é. É mais ou menos que nem ir no cardiologista e falar que almoça salada com frango todo dia, mas você sabe que o cara está ali se entupindo de gordura. Porque se ele comer salada com frango todo dia, o exame não dava o nível de colesterol que está apontando. Então, também tem que ter acho que com a prática, assim, e nem é tanta prática, você começa a identificar esses comportamentos muito rápido quando você faz as entrevistas. Você começa a perceber que o cara está te vendendo uma figura que é distante da realidade, e aí você tem que ter um certo jogo de cintura para dar a volta no cara, assim. Não, mas aí não fica ali numa pastinha no computador, não tem um e-mail ali solto, para descobrir como a coisa acontece de verdade, porque muita gente vai chegar na reunião te falando que está tudo perfeito, permissionamento, pastas individuais, com senha, sem compartilhamento, sem acesso, impressão imagina de jeito nenhum. Então, tem que ter uma certa malícia na entrevista para entender isso e não permitir que uma mentira ali ou uma tentativa de te dar a resposta certa acabe prejudicando o projeto. Porque se você não conhece o problema, você não consegue tratar o problema depois. É muito Obrigado. verdade isso. É por isso que é importante você conduzir um workshop antes de fazer entrevistas, assim que a gente procede, para explicar a importância do mapeamento, de ter as informações corretas. O Pedro foi muito preciso, né? Você tem que a mensagem que você passa nesses treinamentos e no início de cada uma das entrevistas é exatamente essa. Olha, preciso saber a vida como ela é. Não estamos aqui para que você faça uma avaliação do que você acha certo ou errado. Só preciso que você me conte como as coisas acontecem. Depois a gente vai fazer uma avaliação e não tem problema se estiver errado, né? Enfim, às vezes você acha que está fazendo errado, nem é errado. Então, depois a gente vai fazer essa avaliação, a gente está aqui para isso. Então, esse papo reto de paciente com médico é bem importante mesmo. E outra coisa que é muito comum é também a preguiça, né? O cara que tem muitos processos embaixo dele, depois do quinto processo que ele reporta para você, ele já está de saco cheio. Como diz, o cara quer te socar, não aguenta mais. Então, você precisa ter a sensibilidade de, quando está montando o organograma, ou mesmo, se for o caso durante a entrevista, de sentir que o cara não domina muito. Pô, você quer chamar algum outro colega? Eu marco depois com outro colega para conhecer melhor esse processo. Ou de você marcar uma outra sessão, né, quantas forem necessárias, porque ninguém consegue reportar mais do que 5 processos numa entrevista. Fica muito cansativo. Depois desse tempo, a resposta começa a estar automática, o cara quer se livrar de você. E ele começa a te dar a resposta incompleta ou defeituosa, por aí vai. Então, o entrevistador precisa ter essa sensibilidade também com relação ao entrevistado. O que mais? Estou gostando. Eu vou fazer uma pergunta, então. Opa! O pessoal está tímido. Você já detectou
em algum momento posterior do processo de adequação, depois das entrevistas concluídas, depois dos gaps analisados, um problema sério porque faltou uma informação na entrevista, por negligência do entrevistado ou por... Enfim, não precisa apontar culpas, não é isso. Mas você sentiu falta de uma informação depois que você falou, nossa, a gente trabalhou um monte aqui e se eu tivesse essa informação lá atrás era outro caminho. Direto. É difícil é achar o projeto em que isso não acontece, né? Normalmente são coisas totalmente ajustáveis, né? São informações que você consegue ajustar no mapa depois, porque isso vai impactar até mesmo quando você começa a fazer análise da base legal, ali você já começa a se perguntar. Depois, daquilo que você apontou legítimo interesse, quando você roda o LIA é clássico disso acontecer, porque no LIA você precisa conhecer bem o processo para você justificar, né, a proporcionalidade, a coisa toda, o interesse, por aí vai. Então, ali você já sente que já identifica informações conflitantes ou informações incompletas ou coisa que não está batendo. Quando você pega a descrição do processo, a finalidade, os dados que estão sendo coletados, então você fala, pô, não está batendo, está faltando informação e tal. Então, sim, é muito comum. E é difícil, não porque necessariamente o cara enfim, omitiu de má fé, né? Mas porque o cara não atentou que aquilo era importante, né? O cara não conhece o teu trabalho, não sabe qual análise você vai fazer, não sabe o que é um LIA. Então, ainda que você faça um treinamento, um workshop, é difícil o cara absorver tudo e o cara prestar atenção em 100%. Então, sim, é muito comum que isso aconteça. Nem sempre a gente precisa voltar ao entrevistado, às vezes o próprio líder da área mesmo, o próprio PMO já te esclarece as informações, ou é uma coisa que não vai impactar no resultado. Então, nem sempre você precisa voltar. Mas é fato que o próprio projeto, não só os processos, como a Samira bem apontou no início, não só os processos da empresa são orgânicos, né, e dinâmicos, mas o próprio projeto, você precisa ter uma flexibilidade e precisa entender que existe esse dinamismo de informações, que nem sempre ela tá anotada da forma como deveria, ou nem sempre você coleta as informações que poderia. E é por isso que é muito importante que você fazer as entrevistas, né? Eu acrescentaria que é um segundo ponto de atenção que torna importante você conduzir pessoalmente as entrevistas, porque se a pessoa que vai fazer a análise de gaps e depois o LIA, seja o que for, não for a mesma pessoa que fez a entrevista lá atrás, você tem muita perda de informação, né? Porque aquilo que você ouviu não é tudo que você vai conseguir colocar no papel. E aí depois quem lê talvez não conheça tão bem o processo, né? Tem a dificuldade em identificar contradições, por exemplo. Então, sim, é muito comum você venha completar esse mapa de dados ou fazer anotações adicionais durante fases posteriores, às vezes até mesmo depois da implementação, você descobre que tem coisa que o DPO te vem, pô, aconteceu isso, fomos notificados aqui pela NPD, mas, pô, como é que isso não está no mapa? E tal. Acontece. Mas é muito... vejo a NPD sendo muito compreensiva nesse aspecto, né? A NPD, isso conversando com o próprio Fabrício, amigo da Renata, né? Eles estão muito mais preocupados em criar essa cultura de proteção de dados e ter certeza que todo mundo fez o mapeamento do que, nossa, esse mapeamento está absolutamente perfeito, impacto, não tem nenhuma informação que falte aqui e tal. Então, se você mapeou, o processo está lá, eventualmente você não identificou, ou o processo se modificou ao longo do tempo para acrescentar um dado a mais a ser coletado, ou qualquer outra coisa que não estava ali mapeada, mas, poxa, se você fez um mapeamento, está ali feito, adotou as medidas de mitigação e tal, e eventualmente você descobre lá na frente que faltou uma informação que eventualmente até impactou na sua análise e na medida que você recomendou de mitigação, cara, tenho certeza absoluta que a ANPD vai olhar isso com toda parcimônia do mundo e compreensão do mundo para recomendar um ajuste, mas sem
impor nenhum tipo de penalidade, porque ela viu que você fez a sua parte, né? Fez o mapeamento. Então, é muito mais importante você fazer o mapeamento e chegar no final, e adotar todas as medidas, implementar todos os ajustes de medidas de mitigação de riscos, do que você ficar preocupado com filigrama e conduzir um processo que não vai terminar nunca, né? Sendo extremamente detalhista, o processo vai durar meses, quando chega no final, já mudou tudo, né? Demorou um ano para fazer uma mapeamento, não existe isso. Você chega a fazer alguma análise técnica? Não sei, às vezes a pessoa acha que fulano e fulano tem permissão de acesso de não sei o quê, e analisando vê que não é bem assim. Você chega a fazer alguma análise nesse sentido? Não. Bom, o trabalho que eu presto aqui, ele é eminentemente jurídico, né? Tem essa parte da auditoria, sim, mas é muito sobre esse enfoque de coleta de informações e análises jurídicas. Nós não fazemos análises técnicas. Então, se o cara aponta, aqui nós adotamos a criptografia XYZ. Eu não tenho condições de avaliar se essa criptografia é adequada ou não. Enfim, o que eu posso fazer, olha, isso aqui é um processo extremamente delicado, que traz alto risco. Então, aí lá na análise de alto impacto, por exemplo, né? Na avaliação de impacto, você pode conduzir em parceria com uma consultoria técnica para analisar questões técnicas e trazer recomendações técnicas do que deve ser implementado. Mas a resposta direta objetiva é não, nós não analisamos a análise técnica, a gente confia naquela informação que nos é passada. Claro que quando você trata de um processo que traz alto risco, você necessariamente vai ter outras etapas de análise que serão necessárias você realizar em conjunto com uma consultoria técnica, tá? Ou com o próprio TI mesmo da empresa, se a empresa tiver um TI qualificado, né, para isso. Mas nesta fase eu não faço uma análise técnica, faço essa análise técnica em fases posteriores. E sempre em parceria, né? O nosso escritório aqui não faz análise técnica. Entendi, obrigada. Mais alguém? Acho que até... Opa, Pedro, se quiser falar. Desculpa, Vitor. Não, sem problema. Deixa eu ver o Pedro. Vai lá, Vitor. Não, eu queria só complementar a resposta do Felipe, porque é um ponto importante. O advogado nem sempre pode entrar nas questões de segurança da informação, né? Até por limitações éticas da OAB, a gente deve manter o escopo do serviço dentro do jurídico. Tem uma série de questionamentos até na autoridade nacional sobre o papel do advogado perante a autoridade, o que é serviço exclusivo, né? Tem a prerrogativa da profissão do advogado e o que poderia ser exercido livremente. Essa discussão também existe bastante com relação ao papel do encarregado, se deve ter formação jurídica, técnica, as duas, enfim. Então, é só para tomar um cuidado no exercício da profissão, porque a gente está numa profissão regulamentada e tem que se atentar um pouquinho a isso. Vitor, vai lá. Desculpa eu roubar um tempinho da tua pergunta. Não, sem problema algum. Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta pro Felipe. Se existiria assim, alguma dica de ordem a ser realizadas as entrevistas. Porque eu imagino que, assim, imagina que, né, a gente está lidando com uma empresa com vários departamentos, e a gente deixa para o final para falar com, sei lá, o RH. E eu imagino que seja muito comum que os entrevistados eles digam: essa informação eu não tenho, é melhor você ver com o financeiro, é melhor você ver com o jurídico. E muitas vezes pode ser que, eventualmente, né, às vezes, uma das primeiras entrevistas foram com o jurídico, foi feita a análise de todas as operações, mas aí no final chega uma informação de que você só poderia ter com o jurídico ali novamente, né, por meio do RH ali que foi colocado por último. Então, assim, eu queria saber se teria alguma dica, assim, de ordem a ser analisada e se
teria prejuízo em fazer novamente novas entrevistas, ou se, às vezes, para questões pontuais, seria melhor, sei lá, mandar novamente o roupa para a pessoa, ou um formulário para a pessoa, às vezes, complementar. Perfeito. Não, Vitor, não tem uma ordem recomendada ou recomendável com relação aos departamentos a serem entrevistados. Por que isso? Porque mesmo que você tenha um processo que comece num setor e termine em outro, porque o cara vai te falar, essa informação não tem, está no jurídico. Por quê? Porque o RH vai contratar alguém, por exemplo, o que ele faz? Ele terminou o processo de seleção, ele vai mandar para o jurídico rodar o contrato, por exemplo. Né? Na prática, o RH que roda, mas enfim, vamos pegar um exemplo, o jurídico vai rodar o contrato. Então, ela não tem essa informação de onde é que o jurídico armazena os contratos, sei lá. Mas essa é parte de um processo que começou num setor e terminou em outro, mas o jurídico precisa reportar também. Dentro dos meus processos, eu recebo do RH pedidos para rodar contratos, não sei o que, eu armazeno os contratos onde. Então, por isso que existe aquela fase de consolidação. Não importa, pouco importa a ordem, porque o RH vai reportar metade dele, o jurídico vai reportar metade dele. E depois você consolida os dados e vai ter o começo, meio e fim daquela história. Tá? Então é normal que um dia não tenha essa informação, que vai ter informação falando e tal, mas não tem problema se esse cara já foi entrevistado ou não, porque quando você fez o mapeamento do setor dele, ele te reportou a metade dele. Tá? Então, em tese, não faz muita diferença. A ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado final. Tá? E sim, é muito comum que você volte a um entrevistado. Por quê? Porque quando você faz a consolidação dos dados, às vezes você tem informações contraditórias. Então é muito comum que você volte no entrevistado, não existe nenhum tipo de desgaste e tal, você fala isso na entrevista, né, que eventualmente você vai voltar a ele. Não necessariamente precisa fazer uma nova entrevista, às vezes é uma coisa simples, você manda um e-mail, falando de tal, não sei o que, isso, aquilo, tal. Então não necessariamente você precisa marcar uma nova entrevista, mas é muito comum você, na fase de consolidação de informações e esclarecimentos, você voltar aos entrevistados, aos pontos focais, para ter o documento final mais preciso possível. Perfeito. Obrigado, Felipe. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, dúvida? Não? Verônica está dizendo que não. Então, eu acho que podemos encerrar. Não, mandaram peraí para mim, mas é outra coisa. Desculpa. É outro peraí. É outro peraí. Foi na hora que eu estava falando, eu falei, não, deve ser alguém daqui. Enfim. Então, Felipe, muito obrigada por estar aqui dividindo com a gente a sua experiência. Né? Eduardo estava lançando a cabeça, e que é sempre rica. Esse é um tema que eu costumo dizer que é um dos mais desafiadores, porque a gente é um misto de construção de feeling, né? A gente acaba construindo essa sensação de que se tem que perguntar um pouco mais ou um pouco menos, se aquela pessoa ali está na direção ou se você precisa dar uma volta nela. E você divide com todo carinho enfim, a sua experiência, e isso é muito bacana. Então, super obrigada. E, enfim, e é isso, gente. Obrigado. A gente se vê na quarta-feira. Mais uma vez, obrigado, Renata e Pedro, pelo convite. É sempre um prazer trocar ideias aqui. A gente está sempre aprendendo juntos, né? Ainda mais nesse tópico específico, como você disse, é uma troca de experiências, né? Não existe um certo ou errado aqui, não existe um manual de como fazer, e sim de experiências de diversas pessoas que vão convergindo para chegar nos caminhos mais recomendáveis, né? Daquilo que, com base nas experiências que deram certo. Desculpa frustrar as expectativas, vocês estavam esperando a Vanessa aqui, mas espero que a aula tenha sido boa para vocês também, assim como foi para mim. Super obrigado, pessoal. Ótimo. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.